Meditação em Provérbios 28. Estamos no dia 26 de fevereiro e hoje já se passaram 57 dias desde o início do ano. Nesses 57 dias, o que você fez de novo para mudar a sua vida? Nós estamos no mês de fevereiro, já se passaram 57 dias e nós estamos gravando essa série que se chama Provérbios em Execução. No mês de janeiro, quem está inscrito aqui no canal sabe que nós gravamos uma série chamada O Extraordinário de Deus em Provérbios. E Deus quer trazer o extraordinário para a nossa vida. Mas muitas pessoas ficam fazendo as mesmas coisas e elas querem resultados diferentes. Você só vai conseguir resultados diferentes se começar a fazer algo novo, se você plantar novas sementes. Então, vamos ler aqui Provérbios 28, no mês de fevereiro, que tem 28 dias. Nós fizemos no dia 1º a leitura dos capítulos 1 e 2, e no capítulo 7, dos capítulos 8 e 9. Tivemos que fazer isso para adiantar 2 capítulos, para que no dia 28 possamos concluir a leitura de todo o livro de Provérbios. No dia 28, vamos ler os capítulos 30 e 31. Então hoje vamos à leitura do Provérbios 28. O ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. A primeira ideia, o primeiro princípio para colocar em prática nas nossas vidas é sempre andar na correção e na justiça. Seja honesto, verdadeiro, sincero, transparente. Não se envolva com subornos e muito menos em corrupção. Quando você faz as coisas certas, cumpre os seus contratos, faz tudo de maneira honesta, você não precisa fugir de nada. Agora, quem é ímpio, foge mesmo que ninguém o persiga. Como o ímpio faz coisas erradas, ele fica o tempo todo alerta, ele fica o tempo todo atento em relação a onde ele vai, com quem ele fala, porque ele está em débito com as pessoas. Então ele nunca sabe se de repente a pessoa que vem atrás dele não é alguém que quer agredi-lo, matá-lo, porque ele não cumpre as suas responsabilidades, os seus compromissos. Quando você deixa de honrar o contrato, você nunca sabe se a pessoa que foi prejudicada não vai resolver contratar alguém para espancá-lo ou para até matá-lo. Então fuja de coisas erradas. Faça sempre as coisas certas e se você tem alguma dívida com alguém, seja rápido em pagar essa dívida. Dê um jeito de arrumar um outro emprego, peça doações para a sua família. Diga que você ficou envolvido em uma situação de dívida difícil. Se você tem um débito com o banco, procure renegociar a dívida. Não pague os juros. Se você tem uma dívida alta e com muitos juros, os educadores financeiros ensinam que os bancos querem acertar esses débitos. Então, espere um pouco, mas vá juntando dinheiro, porque vai chegar o momento em que o banco vai telefonar para você e vai dizer: não precisa pagar os juros, pague apenas o principal. Então, aquilo que você tomou de empréstimo, o banco vai dizer: pague só o que você tomou de empréstimo. Às vezes você tomou empréstimo de 1.000, deixou de pagar os juros, que estão hoje em 5, 6, 7, 8 mil. Espere que
que o banco vai chegar com uma proposta dizendo: você tem os 1.000? Tem até alguns bancos que dizem assim: você tem 700 hoje só para resolver a dívida? Então, não fique parado, mas vá reunindo o dinheiro para que você possa acertar essa situação. Nunca tome empréstimo com um agiota. Ele pode matar você, pode matar a sua família. Seja prudente. Se você precisa de alguma ajuda, peça por doações. Procure instituições que possam dar a você alimento. Procure pessoas e peça aquilo que você precisa se você estiver em uma situação difícil, mas nunca tome dinheiro emprestado de agiotas. E você que foi abordado para emprestar o dinheiro, lembre de tudo que nós lemos ao longo do mês de Provérbios. Nunca seja fiador de ninguém e nunca empreste dinheiro. Se alguém que estiver em situação de aperto procurar você, faça uma doação. Se você não tem como doar tudo o que a pessoa precisa, doe um pouco. A pessoa precisa de 1.000, então dê a ela 5 e diga: eu tenho 5, mas eu não vou te emprestar, eu vou te doar esses 5 e você tem que procurar outras pessoas até reunir aquilo que você precisa e aprender uma lição de nunca mais entrar nessa situação que você entrou. Versículo 2: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Esse versículo 2 fala a respeito de política, que um país tem eleições periódicas. De tempos em tempos, os governantes precisam ser mudados. E isso acontece porque sempre que tem um novo governante, ele nunca é perfeito. Ele sempre comete falhas e erros que fazem com que o povo vá mudando as suas opções políticas e as suas decisões. Você vê que durante um governo está um certo presidente. E o povo, no momento das eleições, muitas vezes decide votar em outro partido, em outra direção, quando aquele partido que estava na presidência não satisfaz a todas as necessidades do povo. A segunda parte do versículo 2 fala que a ordem se mantém quando você tem um líder sábio e um líder sensato. Mas como é difícil encontrar um líder que seja sábio e que seja sensato. Então, o versículo 2 nos ensina que enquanto estivermos aqui nessa terra, sempre haverá essas mudanças de prefeitos, governadores, presidentes, porque isso faz parte do movimento da terra. Quando o povo de Israel disse para Deus que queriam ter um rei, Samuel, que era o profeta de Deus, que entregava os recados de Deus para o povo de Israel, se entristeceu. E Deus disse para Samuel assim: não fique triste. O povo quer ter um rei, então eles terão um rei. Apenas avise-os de que o rei tomará os filhos deles, para que sejam os seus cozinheiros, os seus agricultores, os seus trabalhadores, e o rei exigirá deles muitos favores por meio de impostos, e eles terão de arcar com todas essas responsabilidades porque escolheram um rei. E da forma como Deus disse para o povo, assim aconteceu. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois veio Davi e depois veio Salomão,
E todos os que leem a Bíblia sabem o que Salomão fez. Construiu um harém, tinha 700 mulheres, 300 princesas, e ele foi o rei que mais aumentou os impostos, porque com tantas mulheres ele precisava de muitos impostos para poder sustentar toda a opulência do seu palácio. Tanto que quando o filho dele assumiu, que foi Roboão, ocorreu uma divisão do reino de Israel. Havia 12 tribos de Israel. As 10 tribos do norte disseram: nós não vamos seguir o rei Roboão, que é o filho do Salomão, porque Roboão decidiu manter os impostos. Então, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. O versículo 2 nos ensina a tomarmos uma boa decisão em relação às nossas escolhas políticas. Procure pessoas que sejam sábias e sensatas. Antes de votar em algum candidato, procure saber a respeito da história dessa pessoa. Quais são os posicionamentos dela? Ela tem princípios que honram a Deus? Ela é uma pessoa da comunidade que já mostrou serviços em prol da população? Preste atenção e não vote, principalmente naquelas eleições de deputado federal, deputado estadual e vereador, naquele santinho que o seu vizinho ou seu amigo entrega a você na última hora. E aí você não sabe em quem votar e vota naquela pessoa. Não anule seu voto. O seu voto é importante para a escolha de boas pessoas. Mas não se iluda de pensar que um político que promete picanha na campanha eleitoral vai fazer aquilo que prometeu. Nas próximas eleições, preste atenção e escolha um bom candidato. Versículo 3: e não dependa de políticos. A sua confiança e a sua fé não deve estar no presidente dos Estados Unidos, no presidente da Rússia, nem no presidente do seu país, nem em nenhum outro candidato que seja. A sua confiança deve estar em Deus. A sua confiança deve estar no Senhor. O Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tenha o Senhor como o teu pastor, e nada lhe faltará. Agora, se você tiver o presidente A, o presidente X, o presidente C como o seu apoio, então você pode se decepcionar terrivelmente. Mas se o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltará, e essa palavra é fiel e verdadeira, porque as palavras de Deus são verdadeiras. Versículo 3: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Uma tempestade súbita é uma tempestade que vem de repente, sem que ninguém espere. Essa tempestade que vem de repente, sem que ninguém espere, destrói toda a plantação. Quando um pobre assume o poder, ninguém espera que ele vai oprimir o pobre, porque ele é um pobre, então o que se espera é que ele tenha a lembrança do quanto é difícil de vencer as barreiras e as dificuldades. Então se imagina que o pobre criará projetos para ajudar outros pobres. Mas quando esse pobre se torna poderoso e passa por cima dos outros pobres e destrói tudo, ele é como uma tempestade, uma tempestade súbita. Ele é como aquele que faz o que ninguém esperava.
Versículo 4. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. O versículo 4 nos ensina a prestar atenção em quem nós escolhemos nas eleições. Pessoas que abandonam a lei, que desobedecem à legislação, eles vão ficar junto dos que fazem as coisas erradas. Mas os que obedecem à lei lutam contra eles. É uma pena que cada dia mais se torna mais difícil encontrar alguém preocupado em obedecer à lei. Muitas vezes vivemos em uma situação de terrível corrupção, onde parece que não existe mais esperança, porque todos estão corrompidos e fazendo as coisas erradas. É preciso que você, que é uma boa pessoa, que tem bons princípios, se engaje mais nas questões políticas. Talvez você precise se filiar a um partido político, começar a exercer a sua influência em relação às pessoas para que pratiquem o bem. Ensinar as crianças, os adolescentes e os jovens da sua casa a respeito da palavra de Deus e a respeito de prestar atenção em relação aos seus influenciadores já é um bom princípio. Você pode pensar, eu não posso fazer nada. Você pode. Comece pela sua família, pelo seu entorno, pelos seus amigos, falando para eles terem o Senhor como o pastor da vida deles, ensinando os princípios da palavra para eles e falando a respeito da importância de votarem nos candidatos que estão engajados em fazer a coisa certa. Procure investigar a vida da pessoa e procure conhecer mais a respeito de como funciona o conselho tutelar da sua cidade, como funcionam os conselhos que são municipais, os treinamentos gratuitos do seu município, e se engaje nos bons projetos, sempre levando o reino de Deus para que as pessoas possam ter um contato com Deus. Versículo 5. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Quando você conversa com as pessoas corruptas, elas falam: por que você está preocupado em fazer o bem para os pobres, para o povo, para as suas necessidades? Nós estamos aqui, devemos aproveitar o máximo. Esses são os homens maus. Eles não conseguem entender que quando eles fazem as coisas corretas, eles influenciam as pessoas à volta. Um exemplo arrasta muitas pessoas. Um exemplo de alguém que faz coisas erradas e que se dá bem arrasta muitas pessoas para a corrupção. Mas um exemplo da aplicação da disciplina e da correção faz que muitos jovens se desviem do caminho mau. Por isso é tão importante que você, que é líder, que é o dono de uma empresa, que é o chefe, o diretor de departamento, aplique as leis, as regras de forma muito honesta e justa, para que as pessoas vejam que as regras realmente se cumprem e que vale a pena andar por elas. 6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. O versículo 6 faz um apontamento entre integridade e perversidade. É melhor você ser íntegro, ser correto, honesto, do que enriquecer
às custas da prática do mal. Versículo 7. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Versículo 7 nos fala sobre glutonaria, comer em excesso. Já fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 23, que fala que o sábio sempre tem provisão na sua casa, porque ele come e bebe de forma equilibrada. Agora, aquele que é glutão, come tudo o que tem à sua frente e acaba entrando em complicações financeiras e até mesmo passando por falta, em razão da falta de equilíbrio. O versículo 6, voltando aqui, quando ele fala que a integridade, o pobre íntegro, é melhor em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos, vamos lembrar do versículo 1, que fala que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos estão firmes como leão. Aquele que é ímpio pode até ficar rico, mas ele sempre vai ficar fugindo das pessoas em razão dos males que pratica. Versículo 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Outro dia vi um homem que comprou uma mansão de 20 milhões de reais e ele enriqueceu com a exploração do trabalho de várias costureiras e ele não pagou os direitos trabalhistas dessas costureiras. Ele fechou a empresa, ganhou muito dinheiro, as costureiras entraram com processos trabalhistas, esses processos reconheceram que o direito de todas elas totalizava 790 mil reais. E esse homem continuou a não pagar os 790 mil reais, morando em uma mansão de 20 milhões de reais. A Justiça Trabalhista determinou o leilão desse imóvel. E ele, muito esperto, no sentido negativo da palavra, pensou: nunca que vai aparecer alguém para arrematar esse imóvel no leilão. E ele deixou lá o imóvel confiando que ninguém iria comprar aquele imóvel. Mas o juiz decidiu que quem oferecesse o dinheiro daqueles direitos trabalhistas levaria o imóvel. Então, um homem ofereceu os 790 mil reais para a compra daquela mansão e arrematou o imóvel. O juiz autorizou aquela venda para pagar os direitos trabalhistas. Alguém pode pensar, como que um juiz desse foi tão irresponsável de aceitar que um homem oferecesse apenas 790 mil reais para comprar um imóvel de 20 milhões. Poderia ter aparecido alguém que oferecesse 1 milhão, 2 milhões, talvez 10 milhões. Afinal de contas, se a mansão valia 20 milhões, poderia ter sido vendido por um preço melhor. Mas esse homem ficou 20 anos sem pagar os direitos trabalhistas dessas costureiras. Então o juiz autorizou o homem que ofereceu: eu ofereço 790 mil. E o juiz disse: pode ficar com essa mansão. O que essa história mostra? Que quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ou seja, ganha dinheiro de maneira fácil, explorando os outros, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Ele juntou os 20 milhões, ele comprou aquela mansão,
Ele não se preocupou. Ele poderia, ele mesmo, ter vendido a mansão por 10 milhões e ter pegado 790 mil e pagado as costureiras e morar em uma mansão de 10 milhões. Mas ele ficou pensando na arrogância dele. Nunca que vai aparecer alguém com 10 milhões para oferecer e o juiz não vai autorizar que uma casa de 20 milhões seja vendida por 790 mil. Mas esse juiz decidiu: eu autorizo a realização dessa venda para pagar os direitos das costureiras. E ele teve que sair daquela mansão. Então ele ajuntou tanto e ficou para um outro homem que foi bondoso para com aquelas costureiras. Ele pagou a dívida, ele pagou aquele dinheiro que cobriu o valor do trabalho das costureiras, que há 20 anos não recebiam seus direitos. Versículo 9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Deus não escuta a oração de pessoas que insistem no pecado. Se você quer saber de um segredo para acessar Deus, se você quer que Deus fale com você, seja sincero nas suas orações. Deus não quer que você diga: Deus, o Senhor sabe quanto eu tenho me esforçado para não pensar naquela mulher, que é a mulher do meu vizinho. Deus, o Senhor sabe quanto eu tenho me esforçado para não ter inveja do carro novo do meu vizinho ou do meu parente. Deus, o Senhor sabe que eu sempre faço as coisas certas, eu sempre vou na igreja, sempre oferto. Essas orações são orações que Deus não escuta. Mas se você chegar até Deus e disser: Deus, hoje de manhã, quando eu estava na rua, eu vi aquela mulher e eu prestei atenção nela e eu cobicei. Eu não quero ser mais assim. Eu quero que o Senhor me limpe, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que os meus pensamentos sejam novos. Deus, eu vi ali o meu vizinho, ele comprou aquele carro novo, ele fez aquela reforma e eu estou com inveja, porque eu gostaria de fazer isso na minha casa e eu não tenho dinheiro agora. Então eu gostaria de pedir ao Senhor que removesse isso no meu coração. Quando você é sincero com Deus e rasga o seu coração falando aquilo que está dentro de você, Deus passa a ouvir você. E você vai ouvir Deus dizendo: eu entendo você. E Deus vai dizer: faça isso, faça aquilo. Coloque os seus planos na mão de Deus e seja honesto, verdadeiro. Deus vai ouvi-lo quando você for sincero e verdadeiro. Jesus contou uma parábola do publicano e do fariseu. Jesus disse assim para os seus discípulos: publicanos eram cobradores de impostos. Eles cobravam impostos, na grande maioria, acima do que era justo para que pudessem enriquecer. Então todo o povo tinha ódio de publicanos. E os fariseus eram os religiosos, aqueles que frequentavam as sinagogas e que usavam roupas diferentes para mostrar que eram santos, porque queriam se mostrar como santos. Então Jesus disse: um publicano e um fariseu entraram na sinagoga e o fariseu orava de pé, dizendo: te agradeço, Deus, por esse dia. Te agradeço porque conheço a sua palavra. Te agradeço porque sou um fariseu, porque faço parte dessa igreja, porque me visto dessa e daquela forma, porque pago as minhas ofertas e os meus votos. E o publicano, de joelhos, chorando, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E aí Jesus diz para os discípulos: qual dos dois vocês acham que desceu para a sua casa justificado diante de Deus? Então, Jesus disse que ele se recusa a ouvir
aqueles que são arrogantes, orgulhosos, soberbos, que batem no peito, que acham que são mais do que outros. Mas Deus se agrada daqueles que são humildes e que reconhecem as suas misérias. O publicano estava batendo no peito e dizendo: Deus tem misericórdia, reconhece as minhas misérias e me atende com seu coração. Então Deus, ele ouve as orações daqueles que são justos, as orações dos que não ouvem a lei. Deus se recusa a receber essas orações. 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Então o versículo 10 está dizendo que se um homem mau carrega um homem bom para fazer as coisas erradas, ele mesmo, que deu a ideia de fazer as coisas erradas, vai receber um castigo de Deus. Ele cairá na sua armadilha. Em algum momento ele receberá o seu castigo. Pode até ser que o homem mau leva um homem direito a fazer alguma coisa errada e o homem direito cai. Mas esse homem mau, no tempo certo, vai receber o resultado, as consequências dessa maldade que fez com o homem direito. Agora, a segunda parte fala: o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Se você está no caminho direito, não se deixe corromper. Não aceite as propostas ruins. Comentei aqui outro dia sobre um jovem que perdeu seu emprego e saiu de casa preocupado. Encontrou um amigo que disse: eu estou indo ali no mercado para praticar um furto, venha comigo. E aquele jovem, que nunca tinha feito nada errado, se deixou corromper por causa do desespero. Ele tinha perdido emprego no dia anterior, tinha sua esposa e uma filha, então ele disse: eu vou junto. Foi no mercado, o amigo dele praticou um roubo, tirou uma arma na hora. Existe uma diferença entre furto e roubo. O furto é quando você entra no lugar e pega alguma coisa escondido, coloca na sua bolsa e sai. E o roubo é quando você pega uma arma, uma faca, um bastão de beisebol e ameaça as pessoas e fala: me dá isso que eu quero levar de você. A diferença é que no furto a pena é menor, no roubo a pena é mais grave. Como o amigo dele tirou uma arma para praticar aquele roubo, esse jovem acabou sendo preso e o amigo dele conseguiu escapar. E esse jovem estava ali na cadeia por causa de uma besteira que foi seguir a ideia, o conselho do amigo dele. Então nunca siga pelo caminho do mal. Se você está numa situação de desespero, vá para uma igreja e peça pela assistência social. Converse com o pastor, converse com alguém que possa ajudá-lo. Não se desespere. O desespero faz as pessoas perderem a cabeça. No caso desse jovem, ele ficou com medo de trazer preocupação para sua esposa. Então, ele contou ali, nós tivemos acesso a ele numa visita no presídio, num culto que foi realizado lá. E ele contou que ficou com medo de contar para a esposa que havia perdido emprego no dia anterior. Então ele saiu cedo como quem estava indo para o trabalho e recebeu esse convite. Não fique desesperado nessas situações. Faça uma oração a Deus, seja sincero com a sua esposa, faça a coisa certa e fuja do caminho mau. 11. O rico pode até se julgar sábio,
mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Tem muitas pessoas que são ricas, mas que são tolas. Não é à toa que tem muitos ricos que têm os seus filhos dizendo: o meu pai é muito rico, mas ele nunca presta atenção na minha necessidade de afeto, amor e carinho. E tem muitas pessoas que são ricas que vivem bebendo, vivem se drogando, vivem uma vida carregadas de vazio, porque não conhecem a Deus, porque não entendem a importância da vida espiritual. Então o rico ele pode até se julgar sábio. Ele pode saber como administrar um negócio para fazer dinheiro. Mas aquele que não tem a quantidade de dinheiro dele, mas que tem discernimento, olha e sabe que ele precisa de Deus. Versículo 12: quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. É um versículo ligado à eleição. Versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. É tempo de confessar os pecados a Deus. É tempo de você falar a respeito daquilo que se passa no seu coração para Deus. É tempo de rasgar o coração em verdade diante de Deus e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia para que Ele lhe ajude a vencer os pecados. Quando você é sincero com Deus, Deus prospera a sua vida espiritual e Ele se revela para aqueles que são sinceros. Se você esconder os seus pecados, você vai ficar arruinado. Você não vai conseguir que Deus escute as suas orações e você vai ficar sempre carregado de pecados e não vai prosperar. Seja sincero e transparente com Deus. Feche a porta do seu quarto e revele a Deus aquilo que Deus já sabe a seu respeito. Ele só quer que você seja sincero para que dê esse primeiro passo, para que ele comece a resolver e mudar a sua vida pelo poder do Espírito Santo agindo em você. 14. Como é feliz o homem constante, constante no temor ao Senhor, no temor do Senhor. O temor do Senhor é respeitar a Deus acima de tudo. Se você for constante todos os dias, respeitar a Deus em todas as suas decisões, você será feliz. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Ou seja, um ímpio, uma pessoa corrupta que só aumenta os impostos, que não se preocupa com o povo, é como um leão faminto, é como um urso feroz. Ele derruba e destrói toda a sua nação. Por isso, é importante fazer boas escolhas nas eleições. Versículo 16: o governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Mais um versículo sobre governantes. Governantes corruptos aumentam os impostos. Agora, aqueles que odeiam a desonestidade vão se manter no poder. 17. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Esse versículo fala de homicidas. Alguém que mata alguém fica o tempo todo fugindo, fica correndo, porque tem uma dívida. Então ele fica sempre com medo, como nós lemos no versículo 1, que os ímpios fogem, sem que ninguém os persiga, mas o justo está confiado, como o leão. Versículo 18. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Mais um versículo que confirma o versículo 1. Quando você é íntegro, quando você é correto, você fica seguro como um leão. Agora, quando você faz coisas erradas, você foge, sem que ninguém esteja lhe perseguindo. Quem procede com perversidade de repente cairá. Não adianta, a lei da semeadura vai se aplicar. A cedo ou tarde, quem fez a coisa errada pagará
pelas coisas erradas. 19. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Veja quais são os teus projetos. Invista sempre no trabalho honesto, verdadeiro, para que você tenha fartura. Porque quem fica iludido fica na miséria. Versículo 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Quem quer enriquecer depressa acaba fazendo coisas erradas no meio do caminho e vai receber o devido castigo. Enriquecer dá trabalho. Você precisa ser constante em fazer as coisas certas e ter paciência para ir enriquecendo aos poucos. Às vezes, enriquecer vai exigir de você trabalhos, dedicação, estudo, mas faça sempre a coisa certa. Versículo 21. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O versículo 21 está dizendo: seja justo nos seus julgamentos e vença a tentação de fazer a coisa errada. A segunda parte fala assim: até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. Significa, às vezes, o pedaço de pão aqui é a tentação. Às vezes você pensa, você vai ganhar mais 100, é 100zinho a mais que você vai ganhar. Então o versículo 21 está dizendo, às vezes surge uma tentação, você pensa, já é alguma coisa a mais que eu vou ganhar. Não se corrompa por um pedaço de pão. E não se corrompa por nada. O versículo 21 está dizendo que os homens são muito fracos e muito suscetíveis de serem influenciados até por um pedaço de pão. Às vezes a proposta da corrupção é grande. É 1 milhão, 2 milhões, como nós ouvimos nos noticiários políticos. Ah, porque a pessoa ia receber 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Mas o versículo 21 revela como os seres humanos são fracos. Até por um pedaço de pão, às vezes, a pessoa pode se corromper. Você precisa, por isso que a primeira parte fala, agir com parcialidade não é bom. Se você é parcial, você pode ser influenciado até por um pedaço de pão para praticar o mal. Mas se você coloca em você uma decisão, eu sempre serei imparcial, eu sempre seguirei no caminho da justiça, aí você tem uma tendência a não se inclinar para o erro, porque você colocou como princípio manter a imparcialidade. Por isso que o versículo 21 fala, agir com parcialidade não é bom. Se você se inclina para vamos ver qual é a proposta que virá, você será corruptível. Você pode se corromper, até mesmo por alguma coisa que nem é de tanto valor, até por um pedaço de pão. Versículo 22. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. O invejoso, a palavra invejoso vem de inveja. Veja vem de ver, veja. Então veja o que o outro tem e coloque dentro do seu coração. Inveja, coloque dentro do coração a vontade, o desejo, a sede de ter aquilo que o outro tem. Então o invejoso ele é ávido por riquezas, ele quer conseguir aquilo que o outro tem e muitas vezes nesse desejo ele vai fazendo coisas erradas e ele não percebe com isso que a pobreza é que o aguarda, porque logo ele será descoberto nas coisas erradas. Não guarde inveja de ninguém. Veja como construir com trabalho, dedicação e com empenho aquilo que você deseja. Não fique se comparando a ninguém. Faça a sua parte e a riqueza, a prosperidade lhe virá como consequência. Versículo 23. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Então, às vezes, a pessoa fica bajulando a outra,
mas na hora que a pessoa tropeça, a pessoa que falou a verdade vai ser lembrada. 24. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. Não seja um trapaceiro, uma pessoa que rouba o seu pai, que rouba a sua mãe. Quando fala aqui de pai e mãe, fala da pessoa da sua confiança. Não roube o seu sócio, não roube as pessoas que são suas amigas. Seja leal. 25. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Ganancioso é aquele que tem a ânsia de ganhar mais do que merece. Então o ganancioso provoca brigas porque ele vai dizer que um produto que vale 10 tem que ser vendido por 15. E aí muitas vezes as pessoas vão dizer, mas isso aqui não vale 15, isso aqui vale 10. Mas ele vai dizer, mas eu quero 15. E ele vai provocar brigas com seus clientes, com as pessoas. Agora, quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em fazer a coisa certa, vender a coisa certa, pelo preço certo, com a qualidade certa e sabe que Deus está no controle de tudo, Ele vai me trazer multiplicação. Esse vai prosperar. 26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Veja o perigo de ter autoconfiança demais e autoconfiança em coisas erradas. Você vai tropeçar. Ande segundo a palavra de Deus, ande segundo a sabedoria. Aqui, Provérbios 28, nós lemos muito sobre fazer a coisa certa, confessar os pecados diante de Deus, ser constante no temor ao Senhor, não cobrar juros excessivos e ser alguém que quer obter riqueza pela ganância, gerando prejuízo para o próximo. Ande segundo a sabedoria e você não correrá perigo. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. O versículo 27 fala sobre ser generoso. Seja uma pessoa que, se você tem receita e condição para ajudar alguém, não feche os olhos. Ajude aqueles que precisam. Ajudar não é emprestar dinheiro para aquele que é mau caráter. Aquele que é mau caráter e que vive gastando dinheiro dos outros e que vive pedindo dinheiro emprestado para você, para esse você tem que dizer não, para que ele corra atrás e mude a sua rota de vida. Agora, aquele que está se esforçando, está se empenhando, mas está precisando de um apoio, de uma ajuda, aí você pode ajudar para que aquele que está padecendo consiga resolver uma dificuldade e você será recompensado por Deus. 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Mais um versículo que traz a ideia política. Se você vota em pessoas que são más e elas sobem ao poder, o povo se esconde. Mas se você escolhe bem os seus políticos, então os maus serão punidos e os justos vão florescer. Deus abençoe o seu dia, medite nessa palavra e coloque Provérbios em execução. Talvez aqui o versículo que eu chamaria mais atenção nesse dia é o versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Seja leal, honesto, verdadeiro e correto com Deus. Peça a Ele que realmente lhe ajude a vencer os seus pecados e conte a Ele os seus pecados, porque Ele já sabe quais são os seus pecados. Mas Ele quer de nós uma postura de sinceridade e verdade para que Ele possa nos ajudar com o seu Espírito Santo a seguirmos no caminho reto e no caminho justo. Deus abençoe o seu dia. Amém.